Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje é do capítulo 35, Observemos amando. Por que vês o argueiro no olho de teu irmão? Jesus. Habitualmente guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo. Prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Madalena era a mulher obsediada, inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usuário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria as levantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecostes para veicular-lhe o Evangelho. Tem hora que trava a língua aqui. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Olha, gente, ontem eu estava conversando isso com uma pessoa. Eu já critiquei tanto. Eu já fui daquele tipo de pessoa que... difícil de conviver comigo, viu? Muito difícil. E ainda é. Não é que eu tenha melhorado tanto assim, não. É que eu tenho observado mesmo as minhas fraquezas e os meus erros, as minhas falhas. Mas eu já fui de falar bastante e fazer pouco. Hoje eu percebo o quanto eu falhei, né? Ainda bem que eu ainda estou aqui, eu acho que está dando tempo de tentar resolver algumas coisas que eu criei. Mas muitas pessoas ficam como eu estou hoje, quando chegam no plano espiritual. Falam, ai, se eu soubesse, né? As coisas estão na cara da gente, a gente não vê, porque o mundo materialista consome a gente. O tempo todo a gente está preocupado em trabalhar, ganhar, pagar, viajar, lazer, o que comer, o que vestir, né? Se precisa de um carro, se precisa arrumar uma casa. Aqui em casa mesmo eu fiquei 16 anos reformando uma casa. Não foi 16 dias, 16 semanas, foram 16 anos. Quebrava uma coisa, consertava outra, quebrava uma coisa. Hoje eu tô com o meu portão precisando de uma pintura e eu fico ainda titubeando se eu devo ou não pintar esse portão. Se chove eu já falo, eu vou gastar dinheiro à toa. Se agora mesmo um vizinho está em obra, eu falo, se eu for fazer a pintura, vai vir um vento, vai bater na minha tinta nova, vai estragar, então eu não vou fazer agora. Se fosse antigamente, eu não estava nem aí para ninguém. Tem que fazer? Vamos lá, vamos fazer. Eu ainda sou muito mão à obra, né? Se tem que fazer, vamos fazer. Mas hoje eu ainda estou aprendendo a pensar um pouquinho antes do fazer. Antes eu não pensava. Tem que fazer? Passo por cima de quem tiver que passar e eu vou fazer. Para algumas coisas nós precisamos ser assim. Eu não estou de toda ruim. Eu já refleti bastante sobre isso. Eu não estou de toda ruim. De ter feito coisas em benefício dos outros. O que eu estou errada é de fazer passando por cima de outros. Não é? Sem aquela noção do limite. De falar, não, aquele ali está me impedindo de fazer, então eu vou obedecer. Eu não fui uma pessoa obediente. Pelo contrário, eu não tive esse coração puro, não. As pessoas que me barravam eram pessoas que eu já tinha como inimigas e que eu tinha que passar que nem um rolo compressor por cima dessas pessoas. Ao invés de eu desviar, né, eu cansei de ouvir essa frase, mas ela não entrava. Hoje eu estou começando a entender essa frase.
né? Ao invés de você enfrentar, bater de frente, dê a volta que nem os rios fazem em relação às pedras no caminho, né? Dê a volta, contorne, o trajeto vai ser um pouquinho maior, mais longo, mas você vai aprender a ter mais coisas nesse trajeto, porque você está encontrando uma outra saída que não fira aquela pessoa que está com você, que está ali no teu caminho. Quando você fere uma pessoa, você está deixando ali cravado nela algo negativo que vai vir para você. O primeiro que vai receber aquilo ali é você mesmo. Aí ontem, conversando com uma menina que eu tenho como se fosse uma filha para mim, eu falando para ela, eu falei, o que está em volta da gente está ensinando a gente. E a gente também está ensinando, é uma troca, né? Só que vai aprender quem está aberto para o aprendizado. Quem não está aberto, quem se nega ao aprendizado, como eu me neguei a vida toda praticamente, passa pela vida e não viveu, né? Então, hoje, com os olhos abertos mais para o plano espiritual do que para o plano carnal, eu entendo tanta coisa que antigamente eu não conseguia entender. A repetição das lições, por que eu tenho que passar novamente por isso? Por quê? Eu sempre chorava e falava para Deus, mas de novo, Senhor, outra vez? Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Nós estamos cansados de fazer essas perguntas para Deus. Eu acho que ele, como um bom pai, ele não dá risada. Se fosse eu daria. Eu falo, de novo, você cometeu o mesmo erro porque você não aprendeu, ué. É simples assim, né? Se você tivesse aprendido, isso daí não ia estar no teu caminho de novo. Essas pessoas difíceis que a gente encontra, nós temos o hábito de julgar, de condenar. Elas são erradas, nós somos sempre os santos, nós sempre somos os bons, né? Na nossa história, o mocinho, a mocinha, sempre somos nós. A gente não consegue ver o outro com bons olhos. A gente pré-julga, ou julga, ou condena, porque está dentro de nós ainda essa pequenez de alma, de entendimento espiritual. As pessoas difíceis existem, mas nós também somos pessoas difíceis para os outros. Já pararam para pensar nisso? Na mensagem de hoje do Chico Xavier que eu li para o grupo, né, para as pessoas do WhatsApp, ela vinha dizendo isso, a maledicência. Nós temos isso na ponta da língua. Se alguém encostar na gente e falar assim, o dia hoje tá feio, né? Nossa, eu acho que vai chover. A gente já arruma um temporal para aquele tempo ali. A gente já fala da enchente que tá tendo em um tal lugar, a gente já fala do desastre que aconteceu em outro lugar. A gente remenda aquela história ali de uma forma negativa para maior. A gente não consegue cortar aquilo ali. Falar, o tempo tá meio feio, mas tá bom para pegar um cobertor, uma pipoca e assistir um filme. Ou então hoje no meu trabalho eu vou produzir mais, porque eu não vou suar, não vou cansar, porque o calor cansa um pouco mais. A gente não consegue cortar as conversas de uma forma positiva. A gente emenda e aumenta. E isso acaba voltando pra gente, porque a gente vai carregar essa energia junto. Ela não vai ficar despejada na pessoa só. Você criou um elo de energia negativa com a pessoa que você e a pessoa vão caminhar com aquela energia. As pessoas geralmente me procuram, como eu falei para vocês já, né? Graças a Deus, algumas pessoas me procuram. Patrícia, preciso desabafar. Patrícia, preciso conversar. Patrícia, preciso disso e tal. E sempre que eu posso, sempre que dá, né? Quando não dá, eu falo, agora não dá. Mas sempre que dá, eu tô ali, à disposição para ouvir, para conversar, para tentar ajudar o mais que eu puder. Mas tem momentos que as pessoas procuram, elas não querem ajuda. Elas estão apenas voltando na mesma conversa, falando, lamuriando a mesma história. Elas não querem mudança de verdade. Elas só querem ficar ali reclamando, né? Clamar é pedir. Reclamar é pedir 2 vezes. Se o negócio tá ruim, se eu reclamar, ele vai ficar pior 2 vezes. Ou mais. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu percebo que eu estou batendo na mesma tecla, reclamando da mesma história, e eu não estou tomando, de fato, nenhuma atitude, isso não vai melhorar, nem para mim, e muito menos para as pessoas que eu levar esse assunto. Só pode piorar. Não adianta eu falar mal de alguém o tempo todo. Se essa pessoa está me fazendo mal, se essa pessoa não está dando certo comigo, eu tenho que
pedir, como é que fala? Pedir para sair, né? Eu tenho que pedir para sair. É o momento de sair. Eu tô batendo naquela tecla, não tá dando certo. Eu tô infeliz. A outra pessoa com certeza tá infeliz também. Tá na hora de sair fora. Não tem jeito. E a gente bate naquele egoísmo, naquele orgulho de que não, eu consegui até aqui, eu vou levar até o fim, eu vou fazer por onde. Agora só falta a pessoa. Mas a pessoa já não tá querendo. Não adianta. E eu tô falando isso de carteirinha carimbada 4 vezes. A pessoa que não quer mais compartilhar o tempo dela com você só vai te trazer dor, sofrimento. Então não adianta a gente ficar no meio de pessoas que nos fazem mal. E também não adianta falar mal delas. Jesus olhava as pessoas, como o texto disse, com um olhar de amor, com coração puro perante essas pessoas, com todos os defeitos que cada um tinha, e aqui ele exemplificou os defeitos. Jesus tirava o melhor da pessoa. Eu fiz isso a vida inteira com um aluno, e eu não consegui fazer isso, talvez, com os companheiros que eu tive. Sabe quando você começa a parar e pensar, fala, quando o negócio começou a desandar, eu só via defeito, eu não via mais qualidade nessas pessoas. Por isso que eu falo que era o momento de ir embora, porque a partir do momento que nada tá bom, vai ficar junto pra quê? Só para sofrer e fazer o outro sofrer? Mas Jesus não. Maria de Madalena, que foi colocada na prostituição, ela não era prostituta, né? Muitos estudam a Bíblia e interpretam Maria de Madalena como o próprio demônio, que ela era a prostituta. Ela não era prostituta. Eu assisti um filme, um seriado sobre a Maria de Madalena, eu chorava o tempo todo, vendo a vida que aquela mulher teve. Ela foi obrigada a casar com um cara que ela não amava, o cara judiava dela, ele arrumou uma outra mulher, porque na época era normal isso, o homem ter quantas mulheres ele quisesse. Ele ficava esfregando a outra na cara dela o tempo todo, e ela falava, graças a Deus ele não tá me pegando mais, porque ela não queria aquele homem. E aí ele pegou e viu que ela não ia fazer nada mesmo diante dele produzir aquele ciúme nela e tal. Ele pegou e colocou ela dentro de uma casa de prostituição. E como ela não dava para o negócio, ela não queria aquilo, começaram a drogar ela, para que ela pudesse render trabalho dentro da casa de prostituição. As prostitutas viram que ela não conseguia fazer aquilo, porque ela não gostava daquilo. Não era da índole dela ser uma prostituta. As próprias prostitutas do local ajudaram ela a fugir. E ela fugindo, ela se deparou com quem? Com Jesus, e pediu socorro. E Jesus socorreu, porque ele viu nela uma mulher pura. Por tudo o que ela tinha já feito, era a carne dela que tinha feito, porque o espírito dela não era aquilo. Ela não queria ser prostituta. Quantos de nós somos obrigados, às vezes, a fazer algo que a gente não quer fazer? Quantas, às vezes, a vida nos coloca diante de situações que a gente tem que agir de uma forma que a gente não gostaria de agir? Quantos de nós já não demos um tapa na cara de uma pessoa sem querer dar? De falar grosso com alguém sem querer falar? De ser estúpido com alguém sem querer ser? Quantos de nós já fizemos isso? Aí vem aquela frase de Jesus lá, né? O primeiro que não tiver seus erros, que jogue as pedras. Todos nós erramos e erramos o tempo todo. Eu tô falando com vocês aqui, se eu virar as costas e de repente alguém falar algo que eu não quero ouvir, eu vou ser estúpida. Porque eu tô aprendendo a ser melhor. Eu não aprendi ainda. Então ninguém é santo aqui. Ninguém. E Jesus olhava as pessoas assim, procurando lá dentro daquelas pessoas o que elas tinham de melhor. Quando um aluno meu não conseguia escrever, eu procurava o que ele sabia fazer, o que ele era bom. Era bom em arte, então vamos desenvolver a arte dessa criança. Ele é bom em futebol, então vamos fazer essa criança jogar futebol. Eu tenho uma aluna hoje que todo mundo fala que ela é fera no futebol. Desde pequenininha, desde criança, que todo mundo fala isso dela. E hoje, mais do que nunca, ela é respeitada pelo jogo que ela articula.
Ela tem uma instrutora maravilhosa, que é a minha amiga Eliane, mas ela faz o show na quadra. E na sala de aula, quando ela iniciou comigo, ela era de cabeça baixa, ela não respondia chamada, ela era tímida, ela chorava porque ela não conseguia aprender a ler. Então a gente começa a olhar na criatura o que ela tem de melhor e vamos desenvolver o que ela tem de melhor. Com isso, ela ganha autoestima e a autoestima ajuda ela a superar as outras dificuldades, porque se ela não acreditar nela mesma, ela não vai para frente. Então eu trabalhava isso com crianças o tempo todo e às vezes eu não deixei isso florir em mim. Às vezes eu desacreditava em mim, me baixava a autoestima muitas das vezes. Eu ficava triste. E eu não conseguia achar alguma coisa de bom. Outro dia eu fiquei parando assim, olhando meus alunos pelo Face. Eu falei, caramba, para alguns eu me dei tanto. E aí eu tô vendo o cara lá com um baseado na boca. Que negócio é esse? O outro com gestinha de arminha. O que valeu? Eu fui uma porcaria de uma professora. Aí começou a baixar minha autoestima. Aí depois eu falei, não, peraí. Tem a questão da escolha. O cara tá escolhendo isso daí. Não fui eu que ensinei, então não tenho que ficar culpada. Assim como eu também tem coisas que eu vejo que meu filho está fazendo e eu não gosto, eu não aceito. Tem coisas que eu admiro nele, passa as pindaíba que passar, mas ele está lá, firme e forte, fazendo as coisas dele, do jeito dele, está se virando e está crescendo. Mas tem uma coisa ou outra que eu não ensinei, então eu não tenho que ficar culpada porque está fazendo besteira. A gente, na vida, a gente vai aprendendo a ter calma. Ontem teve uma postagem no Facebook falando sobre isso, a questão da paciência, né? A mulher estava no caixa, veio uma mulher muito estúpida, tratou ela assim, aos trancos. E ela tratando a mulher bem, passando a mercadoria e tratando a mulher bem. A mulher foi embora, ela vai com Deus. A outra veio com a mercadoria e falou assim, nossa, mas como é que funciona isso? A mulher estava te falando um monte de coisa desagradável, né, e na ignorância, e você continuou tratando ela bem? Aí ela falou, cada um dá aquilo que tem. E se eu pegar o que ela tá me dando, como que vai ser meu dia? Então, o que tá com ela é dela, não é meu. Todos nós temos isso. Todos nós temos nossos dias bons, maus dias, a gente tem momentos que nós somos angelicais, tem momentos que nós somos demônio em pessoa. Por que essa inconstância? Porque nós somos imperfeitos. E se somos imperfeitos, nós estamos correndo o risco de a qualquer momento fazer besteira de novo. E aí a gente não consegue perdoar o outro. A gente não consegue falar nada de bom do outro. Se a gente daqui a pouco está fazendo caca outra vez, não é? Então, assim, ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Não é. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos sair fora dessas pessoas que nos prejudicam, que nos fazem mal. Mas se não prejudicam, se é o jeito da pessoa, se é a índole da pessoa, mas que não chega a nos prejudicar, então vamos aprender a respeitar. Pega o melhor dessa pessoa e deixa o que é de ruim dela. Ela vai aprender a melhorar com exemplos, com estudo, através de uma religião, através de pessoas em volta dela que tenham comportamentos melhores. Mas não vamos criticar ao ponto de julgar e condenar uma pessoa. Porque quem somos nós para isso, né? Nós temos que agir. As pessoas às vezes dizem para mim que eu tenho o coração puro demais. Eu não tenho, não. Eu também sou da pá virada. Mas eu tenho aquela coisa do querer ajudar. E aí é onde às vezes aparece gente que explora o ajudar, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Ser puro de coração não significa ser bobo dos outros. Vejam bem, tem uma diferença. Se aquela pessoa está te fazendo mal, se ela está te trazendo algum prejuízo, você não tem que sair falando dela. E nem tem que condenar, nem julgar. É ela que é daquele jeito. Mas você não é obrigada a ficar com ela. Você não é obrigada a se menosprezar, se diminuir para o outro crescer. Ou caminha junto, ou então nada feito.
As pessoas estão no nosso caminho para a gente aprender com elas e elas com a gente. Agora, se não está me ensinando nada de bom, pelo contrário, está me diminuindo, então está errado. Vamos ficar atentos. Ser bom é uma coisa. A gente tem que ser puro de coração, mas a gente não tem que ser bobo de ninguém. Tá certo? Jesus não foi bobo de ninguém. Pelo contrário, ele foi muito inteligente. Ele deu muita lição através das imperfeições dos outros. Vamos tentar fazer isso aí, né?